Olá, eu sou o pastor Cláudio Rosa e mais uma vez nós estamos no programa O que diz a Bíblia. E nesta oportunidade eu quero falar sobre uma dogmática católica romana a respeito desta dogmática, falando sobre o Papa e sobre a questão da falácia papal, do que representa essa figura dentro dessa instituição herética, uma seita do cristianismo. Bem, desde os tempos mais remotos da existência dessa seita, os papas têm exercido uma função política religiosa no grupo e com a figura de um chefe de Estado. Jesus ele não veio fundar um Estado, o Vaticano é um Estado, o Papa ele tem uma figura de chefe político, tanto é que quando ele visita algum país, ele é recebido com todas as honras e pompas como chefe de Estado. O Vaticano ele tem uma guarda própria, ele tem bancos, ele tem um banco, então, enfim, é uma instituição não só religiosa, mas política e de influência mundial. O que já mostra que não está dentro daquilo que os parâmetros bíblicos nos mostram e o propósito da igreja. Agora, quando o catolicismo traz a ideia de que Pedro foi o primeiro papa, eu gostaria de trazer aqui alguma ideia, algum pensamento a respeito desta questão. Pedro ele nunca foi bispo de Roma. Por quê? Se ele foi martirizado no reinado de Nero, por volta do ano 67 e 68, e subtraindo dessa data 25 anos, que é o período que os católicos romanos dizem que Pedro foi o primeiro papa, nós voltamos aí para o ano 42 e 43 do ano Domini, do ano do Senhor. Vamos rastrear aqui a vida de Pedro então. Por exemplo, rastreando a vida do apóstolo Pedro, no ano do Novo Testamento, fica desmascarada essa tradição romanista, porque o concílio de Jerusalém, lá em Atos capítulo 15, ele ocorreu no ano 48, e pouco depois, entre a primeira e segunda viagem missionária de Paulo, e Pedro, ele participou desse concílio sem presidi-lo. Quem presidiu esse concílio foi Tiago. Seria como hoje os cardeais, que são o posto logo abaixo do papado, se reunirem para deliberarem algo de importante dentro do romanismo, lá no Vaticano, deliberarem sobre a doutrina ou a dogmática católica romana, e o Papa não participar, não presidir o evento. Isto é um tanto quanto estranho, um tanto quanto não comum acontecer. Uma segunda questão, em 58, Paulo ele escreveu a Epístola aos Romanos, no capítulo 16, mandou saudações para muita gente em Roma, mas Pedro sequer foi mencionado. Seria como hoje alguns cardeais escreverem cartas, sempre usando a figura da organização eclesiástica romanista, escrevendo algumas cartas ao Vaticano, saudando algumas igrejas e alguns membros ali, e não saudar o Papa. Isto não acontece. Por quê? Porque ele é o chefe da igreja hoje. No caso de Pedro, não. Uma terceira questão. No ano 62, Paulo chegou a Roma e foi visitado por muitos irmãos. Nós vemos isso lá em Atos 28, versículo 30 e 31, e novamente não se tem notícia deste suposto Papa. Veja que a figura de Pedro ela não aparece como uma supremacia papal, como um bispo acima dos demais. As epístolas que foram escritas de Roma, Paulo escreveu 4 cartas, em 62, Efésios, Colossenses, Filemão, e em 63, Filipenses. E entre 67 e 68, após o incêndio de Roma, quando estava preso pela segunda vez, 2 Timóteo. E em nenhuma delas é mencionado a figura de Pedro ou desse suposto Papa. A exegese que é feita pelos romanistas, aqui em Mateus, se você puder acompanhar, Mateus capítulo de número 16, Jesus ele vem falando a partir do versículo 13, ele diz assim, eu vou ler o texto. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos quem diz o povo ser o Filho do Homem. E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Jesus aperta um pouquinho mais. Jesus ele queria ter certeza do que eles pensavam a respeito da sua pessoa. Bem, respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo? Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és tu, Simão Bárjanas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus.
também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bem, aqui está toda a celeuma, toda a discussão romanista e uma apologética romanista que é feita a respeito de dizer que Pedro aqui estava sendo constituído o Papa. Na verdade, não é isso. O que acontece? Jesus ele faz a pergunta e Pedro ele recebe uma revelação de Deus, como o próprio Jesus falou, dizendo que Jesus era o Filho do Deus vivo. E quando ele dá esta resposta, Jesus ele diz o seguinte: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te o revelaram. Versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro. Pedro, tu és Petrus, pequenos fragmentos de rocha. E sobre esta pedra, Petra, grande leito de rocha, eu edificarei a minha igreja. O que Jesus está falando aqui, sobre esta pedra, sobre esta tua revelação, que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. O que os romanistas dizem é que esta declaração de Jesus foi no aramaico. Não foi. Por quê? Primeiro, porque o aramaico, o vernáculo do aramaico é um vernáculo pobre. Ele não tem um poder de expressão como o grego tem. Nós, brasileiros, por exemplo, usamos muitas palavras oriundas do grego, palavras até gregas, que nós nem sabemos, mas usamos porque o poder de expressão, a capacidade do vernáculo grego é muito grande. E outra, Mateus, ele era judeu, ele conhecia a língua e sabia exatamente o que Jesus estava falando. Jesus ele está dizendo, sobre esta pedra, sobre esse grande leito de rocha, eu edificarei a minha igreja. É um absurdo nós concluirmos que Jesus estaria falando que a igreja seria edificada sobre uma pessoa falível. No caso, quem? Pedro. O que Jesus estava falando é que sobre a declaração que Pedro havia falado, que ele era o Filho de Deus, ele estava edificando a sua igreja. E finalizando o seguinte, ele diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto quer dizer que a igreja caminha, o inferno tenta barrar a igreja, mas ela não pode ser contida nesse sentido. Agora, pensar que Pedro seria a estrutura fundamental da igreja chega a ser uma piada. Isso é uma brincadeira, porque logo depois nós vemos quando Jesus fala que era necessário ele ir para Jerusalém e padecer. Versículo 21 diz assim, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Aí o que acontece no versículo 22? Pedro, falível, suscetível, um homem limitado como eu e você, como qualquer padre, como como o camarada aí que se diz ser papa, ele diz o seguinte no versículo 22, Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, Pedro começou a reprovar Jesus. Você consegue digerir intelectualmente, espiritualmente isso? O homem que o catolicismo romano diz que Jesus falou que a igreja seria fundamentada sobre Pedro, é o camarada que começa a questionar Jesus. É a mesma coisa que o Macedo fez, o presidente da Igreja Universal do Reino de Deus. Questionou porque Jesus fez o milagre de transformar água em vinho. Ele questionou o milagre, disse que o milagre que Jesus fez foi um milagre inócuo, foi uma perda de tempo. Quem é o Edir Macedo para questionar Jesus? Esses camaradas estão de brincadeira, é uma piada. Esses camaradas, eu não sei se eles são palhaços, se eles são loucos, se eles são hereges. Qual é a intenção do camarada? Como é que um comedor de feijão vem questionar o que Jesus faz? Você consegue entender isso? Eu estou errado? Eu estou errado de falar isso? O camarada questionar o milagre que Jesus fez. Isso é brincadeira. Então perdeu-se o senso do ridículo. Isso é ridículo. Um comedor de feijão que depende de Deus, que não tem como discernir o certo do errado se Deus não der direção, questionar um milagre que Jesus fez. Edir Macedo fez isso. Nós sabemos, está no YouTube, foi divulgado por toda a internet. Ele debocha até
do milagre que Jesus fez nas bodas de Caná da Galileia. Agora, Pedro também começa a reprovar Jesus. O primeiro papa da instituição que você católico pertence, a Bíblia diz aqui, começou a reprová-lo dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Sabe o que é isso aqui? Era o diabo falando na boca de Pedro, porque a última pessoa, o último ser que queria ver Jesus ir para a cruz era Satanás. Satanás usou a boca do primeiro papa e nunca mais parou de usar. Mas escute só, Satanás usou a boca do primeiro papa para repreender Jesus e falar: não vai para a cruz. Tá bom, se Jesus desse ouvido para o primeiro papa, onde é que nós estaríamos hoje? Todos no inferno. Porque a coluna mestra do cristianismo, se você não sabe, é a morte e ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14, ele diz assim, aliás, antes, no versículo 13 e 4, ele diz assim: porque Cristo padeceu, sofreu, morreu, ressuscitou, segundo as Escrituras. No versículo 4, ele ratifica isso. E no versículo 14 ele diz assim: se Cristo não morreu e não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã é a vossa fé. E o primeiro papa dá a boca para o diabo, estou dizendo o primeiro papa no conceito teológico católico romano, você sabe do que eu estou falando, não se dê de desentendido, você entende muito bem o que eu estou dizendo, tentou reprovar Jesus quando ele falou isso, aí Jesus deu-lhe uma lapada. O que está escrito? Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda ou para trás, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque cogita das coisas de Deus, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Olha que absurdo. A Igreja Católica Romana quer colocar Pedro como fundamento da igreja. Um homem falível que emprestou a boca para o diabo para tentar fazer Jesus não ir para a cruz. Como é que você dorme com um barulho desse e acredita numa pataquada dessa do catolicismo romano, dizer que um comedor de feijão, um camarada que não tem compromisso sério com a palavra, é chefe da igreja e está na vaga de Cristo? Eu estou dizendo na vaga de Cristo porque tem algumas coisas aqui que nós vamos caminhar e vamos entender. Por exemplo, a respeito do Papa, a Igreja Católica ela diz o seguinte, escute só, o Papa, a quem chamamos também de Sumo Pontífice, ou Romano Pontífice, é o sucessor de São Pedro na sede de Roma, o vigário de Jesus Cristo na terra e o chefe visível da igreja. É vigarista, está na vaga de Cristo, é o vigário de Cristo. Aonde é que isso está documentado? Tem um documento, existe um documento. O documento está no terceiro Catecismo de Doutrina Cristã, ou Cristão, editora Vera Cruz, primeira edição, agosto de 1976, página 44. Você que é padre, você que é católico carola, você que conhece esse livro, sabe do que eu estou falando. Isso é um documento católico. Isso que eles escreveram aqui, o que está escrito, está fundamentado nesse documento. E não para por aí, continua ainda. Um cristão assim, cuja vida é conduzida pelo Espírito, nunca porá em questão a obediência de vida às diretivas da igreja ou do sucessor de Pedro, o Cristo visível na terra. Você acredita no negócio desse? O Papa é o Cristo visível na terra. Isso também está escrito no livro Sereis Batizados no Espírito, editora Loyola, de 1992, a edição de número 62, página 38. Sobre a primeira declaração, quando diz que o Sumo Pontífice é o sucessor de Pedro na sede de Roma, o vigário de Cristo na terra, eles estão dizendo, o catolicismo romano diz que o Papa está na vaga de Jesus aqui na terra. Bem, a minha Bíblia diz que Jesus, ele fala que ele iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos. Por quê? Porque ele falou que o Pai enviaria o Espírito Santo. Deus não ia enviar o Papa, Deus não ia enviar um chefe de igreja que manda em todo mundo. Não, o Senhor Deus enviaria o Espírito Santo, nosso Consolador. Então por aqui nós já vamos ver o grande erro, a grande heresia católica romanista. Continuando, o que nós vemos? A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. A pergunta é, quem é o sumo pastor?
que Pedro está falando na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 4. Você padre, você bispo, você arcebispo, cardeal, papa. Pedro está falando de quem aqui? Está falando do papado? Não, ele está falando literalmente de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sumo pastor e não o papa. Continuando, João 14, 6, o que Jesus disse? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o condutor das almas, não é o Papa. A figura de um líder religioso não é a figura do Salvador, não é a figura do substituto de Cristo na terra, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Bem, diante disso, existe uma dogmática católica que fala sobre a infalibilidade papal, ou seja, que o Papa é infalível. O que é dito assim? Diz a tradição católica, pode errar o Papa ao ensinar a igreja? A resposta, o Papa não pode errar, quer dizer, é infalível nas definições que diz. Aonde está documentado isso? No terceiro Catecismo de Doutrina Cristã, como nós já falamos, da editora Vera Cruz, primeira edição de 1976, página 46. Eles dizem que o Papa não pode errar, que o Papa é infalível nas suas declarações e definições. Vamos ver então um exemplo de algo que a Bíblia fala a respeito. Números, capítulo de número 23, versículo 19, a Bíblia diz assim, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Bem, por que eu estou trazendo esse raciocínio aqui? Para amarrar uma ideia. A Bíblia está dizendo que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Deus fala, ele faz, e aquilo que ele falaria, ele não voltaria atrás. Por que nós estamos trazendo esse raciocínio? Bem, porque o Papa Joseph Ratzinger, ele esteve visitando há algum tempo atrás, alguns anos atrás, no dia 17 de setembro de 2006, isso já há algum tempo atrás, mas aconteceu, o Bento XVI, ele pediu desculpas pelas suas declarações em relação ao Islã. Por quê? Qual foi o pronunciamento que o Papa, que é infalível, o Papa que não erra nas suas declarações, fez? Uma declaração. No discurso feito em uma terça-feira, o Papa citou a crítica feita ao profeta Maomé pelo imperador bizantino do século XIV, Manuel II, que afirmara que tudo que o profeta havia trazido era maldade, como a sua ordem para espalhar pela espada a fé que ele pregava. Trocando em miúdos, o que o Papa fez foi o seguinte, ele retransmitiu uma ideia feita por esse imperador bizantino do século XIV, Manuel II, dizendo que a força da espada de Mohamed, o líder religioso ou o ícone religioso mais importante dentro do islamismo, fez para que o islamismo tomasse poder naquela região. O que aconteceu? O mundo islâmico se levantou contra. Se há uma coisa que os muçulmanos não suportam, é que se venha falar mal do seu profeta, de Mohamed. Bem, o que eles falaram? Que o Papa teria que se retratar. O Papa teria que se retratar. E aí o que aconteceu? Ele tentou arrumar, mas ele complicou-se ainda mais. Dentro do catolicismo romano, existe uma constituição, por assim dizer, desde a década de 50, que se chama Segundo Concílio Vaticano. Se você é católico romano e não sabe disso, existe esse Segundo Concílio Vaticano. E esse Segundo Concílio Vaticano está ali toda a Constituição, toda a normativa, toda a dogmática romanista. Uma delas vem falando algumas coisas, por exemplo, quando o Papa foi questionado a respeito disso, ele afirmou, o secretário, né, o secretário, a mão direita do Papa lá, ele veio afirmando que o Papa não teve a intenção de ofender os muçulmanos e que a sua posição perante o Islã permanece sendo a do Concílio Vaticano II. O que é que esse Concílio Vaticano II dos católicos romanos diz a respeito dos muçulmanos? Diz assim, a Igreja Católica vê com estima os muçulmanos que adoram um Deus único, vivo e presente, Criador dos céus e da terra. Bem, o que o catolicismo romano diz aqui, o que eles oficializam aqui, é que a Igreja Católica Romana, ela vê com estima os muçulmanos, que adoram quem?
o Deus único. Então, para o catolicismo romano, o mesmo Deus dos hebreus é o Deus dos muçulmanos, vivo e presente, Criador dos céus e da terra. Bem, qual é a problemática aqui? Qual é o grande problema que os católicos arrumaram com isso? Qual é o grande problema que o Papa arrumou com esta declaração? Eu tenho aqui o Alcorão, o nobre Alcorão. Esse é o livro que dita a regra de fé do islamismo. O Corão é o livro que dita a regra de fé da religião islâmica. O Corão ele tem 140 capítulos e em torno de 6.000 ayats. São 140 capítulos, 140 suras. A palavra sura quer dizer capítulo e ayats quer dizer versículo. Bem, como é um livro de origem oriental, ele abre da direita para a esquerda, né, como um livro oriental. E a Sura 4, o Ayat 157, Sura 4, Ayat 157, diz o seguinte, eu vou ler para você. E por seu dito, por certo matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, mensageiro de Alá. Por quê? Porque na teologia islâmica, Jesus é um dos profetas, não é o maior profeta. O maior profeta, Muhammad, dentro da questão do califado, mas enfim, Jesus é um dos profetas. E eles vêm dizendo, ora, eles não o mataram, nem o crucificaram, mas isso lhes foi simulado. E por certo, os que discrepam a seu respeito estão em dúvida acerca disso. Eles não têm ciência alguma disso, senão conjecturas que seguem, e não o mataram seguramente. O que eu estou lendo aqui? Eu estou lendo o Corão, que é o livro que dita a regra de fé dos muçulmanos. Seria a Bíblia dos muçulmanos. Todo muçulmano aprende e transmite e defende a ideia de que Jesus não morreu na cruz, que tudo foi simulado, que Jesus foi substituído. Existe um livro que acompanha o Corão, a Hadith, que é um livro das tradições islâmicas. Existem quase 100 tradições islâmicas que falam a respeito da substituição de Jesus. O que os muçulmanos ensinam aqui é que Jesus não foi para a cruz, que Jesus não morreu. Uma das tradições islâmicas diz que Jesus estava entre os seus discípulos e ele diz assim, quem de vós quer morrer no meu lugar? E aí um levanta a mão e diz, eu. Quem? Judas Iscariotes. Sim, o Judas Iscariotes é que quis morrer no lugar de Jesus, segundo a tradição islâmica, na Hadith. Aqui não fala isso, no Corão não fala, mas na Hadith fala. É uma das tradições islâmicas. Então o que aconteceu? Alá substituiu o rosto de Judas pelo rosto de Jesus, elevou Jesus ao céu e eles entraram na sala e pegaram e prenderam a Judas e crucificaram a Judas. É por isso que está escrito assim, ora, eles não o mataram nem o crucificaram, mas isso lhes foi simulado. E por certo, os que discrepam a seu respeito estão em dúvida acerca disso. Eles tinham dúvidas. Eles não têm ciência alguma disso, senão conjecturas que seguem, e não mataram seguramente. Ou seja, há uma certeza da parte muçulmana, islâmica, na teologia islâmica, que Jesus não morreu na cruz. O Deus dos muçulmanos, Alá, permitiu que através dos anos em que Muhammad aprendeu e recebeu os versos do Corão, porque o Corão é dito em versos, que Jesus não havia morrido na cruz. Bem, então Deus, Alá, o Deus dos muçulmanos, ele entrega uma escritura aos muçulmanos dizendo que Jesus não morreu na cruz. E nos entrega uma escritura dizendo que Jesus morreu na cruz. E que se ele não morreu na cruz, vã a nossa fé e vã a pregação. É o que está escrito. Eu vou ler também, como eu li ali no Corão, eu faço questão de ler aqui para ficar bem documentado isso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. O capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele fala somente sobre ressurreição. Não fala sobre reencarnação. Reencarnação é outra pataquada que os espíritas, que esse pessoal que acredita nisso, não quer ter compromisso com Deus. É muito mais fácil
O camarada acreditar que ele faça todas as besteiras da vida que tem que fazer e que vai morrer e voltar aqui ou em outro planeta e que no fim tudo vai dar certo. Não vai dar certo, não. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que cabe o homem morrer uma única vez e depois disso segue o juízo. O céu ou o inferno. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. É melhor acreditar. É como aquela propaganda que diz, é melhor acreditar. Bem, primeira carta aos Coríntios diz assim, no seu capítulo de número 15, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Ou seja, existe um antagonismo entre o que o Alcorão diz e o que a Bíblia diz a respeito da morte de Cristo. Isto é muito, muito sério, isto não é uma brincadeira. Isto envolve salvação, isto envolve a redenção, isto envolve o trabalho messiânico de Cristo. Esta religião luciferiana aqui, diz que Jesus não morreu na cruz, que Alá o recebeu e que outro morreu no lugar dele. Segundo os muçulmanos, Jesus então amarelou, pulou do barco e deixou a coisa aí e nós estamos todos condenados. Mas a Bíblia diz que não. Então, qual é a conclusão? Tem alguém mentindo aqui, meu irmão. Tem um dedo, não é o dedo do Satanás, não, tem o Satanás inteiro aqui, entre um e outro. E com quem é que você fica? Bem, você eu não sei, mas o Papa ficou com o cão. O Papa ficou com o diabo, porque ele diz o seguinte, a Igreja Católica vê com estima... É brincadeira um negócio desse, brother? Como é que pode uma coisa dessa? Vê com estima os muçulmanos que adoram o Deus único. O Deus único, qual é o Deus único aqui? Vivo, presente e criador dos céus e da terra. Isso é uma piada. Isso é uma piada. Se um Papa não for para o inferno, meu irmão, quem é que vai? Quem é que vai? Eu desafio, eu quero lançar um desafio aqui. Você, padre, você que ficou 8 anos estudando filosofia, um monte de besteira, meu irmão. Eu desafio você a um debate, aonde você quiser, para você arrumar isso aqui. Você não consegue arrumar. Sabe por que você não arruma? Porque a instituição romanista é uma instituição do inferno. Não tem compromisso com a Bíblia, bro. Não tem, porque se tivesse, o Papa não usaria desse subterfúgio. Se ele é infalível naquilo que ele diz, não é isso? Não é isso que a teologia romana diz? Que o Papa é infalível nos seus pronunciamentos? O que ele faria? Ele sairia lá na janela de São Pedro, na Praça São Pedro, e falaria: o que eu disse tenho dito, e que se ardam os muçulmanos que se ardam. Eu estou na vaga de Cristo, eu sou o Deus aqui, mas ele sabe que as coisas não são bem assim. O que ele fez? Ele correu para uma muleta, só que é uma muleta que a perna está cerrada, ele não consegue andar. Como é que o Papa arruma isso aqui? Como é que ele diz que é o mesmo Deus? Um Deus dizendo que Jesus amarelou e o outro dizendo que Jesus morreu na cruz. Qual é a coluna mestra do cristianismo? Coluna mestra do cristianismo não é exorcismo. Esse pessoal que vai nas igrejas e só correndo atrás de libertação, a coluna mestra do cristianismo não é prosperidade. Esse pessoal doido aí que quer pedir para Deus mandar carreta de dinheiro na vida deles. O pessoal não está nem aí, não tem reverência a Deus, não tem temor de Deus. Coluna mestra do cristianismo não é milagres, não é cura divina. Coluna mestra do cristianismo é morte e ressurreição de Cristo, é a redenção. Quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus estava crucificado, capítulo 19 de João, que colocaram vinagre na boca do meu Jesus, ele disse: está consumado. O projeto redentivo de Deus na eternidade, quando Deus decretou a redenção, quando ele decretou a queda, quando ele decretou tudo, porque ele é soberano. Deus não aprende nada conosco. Se você disser que Deus está tomando atitudes para aprender comigo e com você, nós entramos num problema epistemológico. O que é epistemologia? A epistemologia, dentro da filosofia, é ela que explica por que nós aprendemos as coisas. Porque você sabe que isso é um microfone, que isso é Bíblia, que isso é uma camisa, porque eu aprendi com alguém.
Deus não precisa aprender com você, meu irmão. Deus não aprende comigo. Deus não, Ele é soberano. Deus não precisou criar um processo redentivo a partir de alguém que fez uma besteira, no caso Adão e Eva, para aí ele correr atrás do prejuízo. Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Então a redenção é algo que foi criado no projeto de Deus na eternidade passada. É um decreto de Deus. É um decreto de Deus, onde o islamismo vem dizendo uma besteira dessa. Isso aqui é papo do diabo. E os católicos romanos engolem isso. Você que é padre, você que é bispo, arcebispo, cardeal, seja o que for, rapaz, eu quero te chamar para um debate. Eu quero que você tenha a coragem, a hombridade de vir aqui conversar comigo e defender uma besteira dessa. Sabe quando é que você defende? Nunca. Sabe quando é que você vai ter coragem de fazer um debate desse? Nunca. Porque você não tem escola bíblica para isso. O que você tem é a tradição católica. O que é a tradição católica? São as relíquias. É a língua de Santo Antônio que é colocada dentro de uma caixinha de acrílico e colocado na carroceria de um caminhão de bombeiro para ficar rodando por aí, e aí gastando óleo diesel com dinheiro público, com dinheiro de imposto que nós pagamos. Isso não existe, isso não é bíblico. Não existe um versículo bíblico que apoia essa besteira aqui. O Vaticano diz que, olha, mais uma vez lendo, a Igreja Católica vê com estima os muçulmanos que adoram um Deus único, vivo, presente, criador dos céus e da terra. Quem falou isso foi o Papa, foi aquele que está na vaga de Cristo. Além disso, o secretário de Estado lá do Vaticano, o secretário dele diz assim: além disso, a imagem do Papa deveria permanecer neutra a favor da paz. Que paz? Que paz é essa? Jesus disse que não veio trazer a paz, mas a espada. Em que sentido? No sentido do confronto como esse, brother. Aqui existe uma guerra. Aqui existe, você tem que tomar uma posição. Só que o Papa, a favor, o Papa é politicamente correto. O Papa, ele não tem uma posição. Ele está dando a mão com o diabo, com Satanás. O Papa deu a mão para o Satanás e deu a mão para Deus. Você acha que isso é correto? Um camarada que se diz estar na vaga de Cristo, a favor da paz, ele quer permanecer neutro. Não tem como permanecer neutro. Você não pode ficar neutro. Você não pode ser neutro nesse assunto. Nós temos que ter uma posição como os nossos irmãos do passado tiveram e não negaram a fé. Eles foram comidos por leões no grande circo romano, eles foram incendiados, passaram cera nos nossos irmãos do passado, e eles foram incendiados naquelas cruzes para que Nero tivesse prazer em ver aquilo. E hoje, um camarada desse que se diz estar na vaga de Cristo, vim dar uma declaração como esta, e dizer que ele é inerrante, que ele é infalível. Meu irmão, eu vou lhe dar um conselho. Se o Espírito Santo de Deus está falando contigo, se Deus está lhe abrindo a mente hoje, agora nesse momento que você vê esse programa, pule fora dessa canoa, porque é uma canoa furada. Essa canoa está levando milhares e milhares e milhões de pessoas para o inferno. Diz ainda aqui alguma coisa. No dia seguinte, ao falar pessoalmente, o Papa afirmou que as palavras consideradas ofensivas era apenas uma referência, uma citação medieval, que não tem nada a ver com a sua opinião pessoal sobre a religião muçulmana. Qual é a opinião pessoal do Papa sobre a religião muçulmana? Diante disso daqui, qual é? Quem tem coragem de responder isso? Qual é o católico romano? Eu lhe desafio mais uma vez. Qual é o católico romano que tem condição de resolver a situação? Não resolve. Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. Agora, de tudo isso que está sendo falado aqui, eu quero dizer uma coisa. Você que está ouvindo isso até o fim, e você que com certeza é católico romano ou que defende o romanismo, ou você que se chama crente ou que se diz ser crente, mas que tem uma alma católica, segura isso aqui. Todas essas palavras, todas essas verdades que estão sendo faladas aqui, que não são minhas, que são bíblicas e que são documentos, elas serão colocadas contra você no dia do julgamento. Se você não se arrepender, se você não tomar uma posição, pode ter certeza, o inferno está ali esperando. Eu sou o pastor Cláudio Rosa e esse é o programa O que Diz a Bíblia.